Vou sair de fora do Brasil para dentro do Brasil. A gente vai lá para o Rio de Janeiro. Os bombeiros combatem um incêndio que atinge 3 pavilhões da Ceasa, em Irajá. Os trabalhos já duram mais de 8 horas e a Rafaela Cascardo é quem traz as informações para a gente ao vivo. Rafaela, muito bem-vinda, muito bom dia para você. Explica para a gente qual que é a maior dificuldade aí para conter esse incêndio neste momento. Bom dia. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia a todos. Eu falo ao vivo aqui do Centro de Operações da Prefeitura, de onde equipes da Prefeitura acompanham, monitoram o trabalho dos bombeiros e das próprias equipes da Prefeitura em relação ao combate a esse incêndio na Ceasa, em Irajá, na zona norte aqui do Rio. Até há pouco tempo tinha uma câmera aqui, Clarissa, que mostrava a fumaça agora, como está a situação agora na Ceasa, e a gente conseguiu observar uma fumaça ainda muita fumaça, mas uma fumaça mais esbranquiçada, diferente das imagens que a gente acompanhou ao longo da madrugada, início da manhã de hoje. Era uma fumaça mais densa, mais preta, mas agora uma fumaça mais esbranquiçada, o que vai indicando que esse trabalho do Corpo de Bombeiros vai avançando, e é a informação justamente que a gente tem agora, de que são os últimos pontos de incêndio sendo combatidos. Tem chamas isoladas ainda ali no trabalho de combate dos bombeiros, mas já são chamas isoladas, então é uma situação bem mais controlada do que até pouco tempo. Você perguntava, Clarissa, sobre os desafios, e mais cedo eu estive na Ceasa conversando com o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Coronel Luciano Sarmento, e ele me falava justamente que a Ceasa ela é um grande desafio, justamente porque são muitos materiais altamente inflamáveis e de fácil combustão. Nesse local onde o fogo começou, uma loja do pavilhão 43, eu conversei com testemunhas também que falavam que era uma loja que funcionava como um supermercado, então, mas tinha uma área lá dentro com uma grande quantidade de bebidas alcoólicas, o que pode também ter contribuído para que esse incêndio chegasse ali a grandes proporções. Os bombeiros foram acionados por volta de 1h40 da manhã. A notícia mais importante é de que não há relatos de feridos. Ao final desse trabalho de combate às chamas, os bombeiros vão, é claro, fazer uma varredura. Não é descartada a possibilidade de ter alguém dormindo dentro desse boxe, por exemplo, mas não é o que indica até agora o que está sendo ouvido até pelos bombeiros no local em conversa com testemunhas. Então, não há informações de feridos, mas 4 bombeiros chegaram a passar mal por exaustão, foram levados ao hospital e já foram liberados. Esse incêndio começou então em uma loja do pavilhão 43. No momento são 110 bombeiros trabalhando no combate às chamas. 14 quartéis então foram mobilizados e 31 viaturas, e ainda tem alguns equipamentos tecnológicos ali sendo usados, como um drone com uma câmera térmica que consegue ali ajudar os bombeiros a traçar estratégias no combate a essas chamas. Então, o que os bombeiros também falaram ao longo de toda essa manhã é que há sim rachaduras nas paredes. Então, posteriormente a esse trabalho dos bombeiros, a Defesa Civil, que também está no local desde cedo, vai atuar fazendo ali a avaliação dessa estrutura para saber se haverá a necessidade de demolição ou apenas um trabalho de recuperação. Bom, os bombeiros contaram, Clarissa, que conseguiram ali fazer uma estratégia para conter, para evitar que esse incêndio fosse ainda maior. O que eles fizeram? Eles cercaram fogo, tá? Eles entraram pelos boxes que não tinham sido atingidos e aí foram tentando concentrar esse fogo em apenas um ponto. Essa foi a principal estratégia para que esse incêndio não fosse ainda maior e não atingisse ainda mais boxes, já que 28 no total foram atingidos de alguma forma pelas chamas. A Águas do Rio disse que enviou 2 caminhões-pipa para auxiliar nesse combate dos bombeiros, e a gente lembra que em setembro o incêndio chegou a deixar 3 pessoas mortas também na Ceasa. Na ocasião, a Light informou que o incêndio teria sido provocado após vandalismo em linhas de transmissão da empresa. Claro que
agora, nesse incêndio de hoje, as causas ainda são desconhecidas, mas essa informação da Light em relação ao incêndio de setembro. A Ceasa é um grande mercado atacadista que serve como ponto central para a distribuição de produtos hortifrutigranjeiros aqui no estado do Rio de Janeiro. É responsável pelo suprimento de boa parte do estado do Rio. A gente vai também acompanhando aí possíveis impactos em relação a esse incêndio. E a Ceasa já disse que os prejuízos são ainda incalculáveis. A gente tem a fala do coronel, o subcomandante-geral dos bombeiros, Luciano Sarmento, explicando então, Clarice, um pouco sobre essa complexidade no combate às chamas. Vamos acompanhar. Nós fizemos uma estratégia de cercar o fogo. Nós nos preocupamos com aqueles blocos que não tinham sido tomados pelas chamas e viemos empurrando o fogo para a extremidade. Com isso, o lado esquerdo do pavilhão 43 já está muito tranquilo. Já podemos dizer que está quase controlado e o fogo se encontra totalmente no lado direito do pavilhão 43, né? De modo que dá a maior carga incêndio, né? Existem algumas paredes que possuem sim rachaduras que, com a avaliação da Defesa Civil, ao término do nosso trabalho, poderia avaliar com o risco estrutural, né? Se é a necessidade de demolição ou apenas recuperação. Na verdade, o Ceasa é um grande desafio, né? Nós temos aqui materiais de fácil e rápida combustão, materiais derivados do petróleo, né? Nós temos então lojas de cosméticos. Isso proporciona com que rapidamente esse fogo se propague e se alastre, né? Então essa foi a nossa grande dificuldade, a velocidade da propagação do incêndio.